Oi, família! Olá, caros colegas. Meu nome é Cristiano Lopes. A gente já está no nosso encontro tratando ainda daqueles aspectos morfológicos da identificação. E nós já vencemos, superamos ali aquela parte inicial que tratava da identificação, identidade, reconhecimento. E depois nós começamos a tratar daqueles aspectos morfológicos da antropologia forense propriamente dita, né? Que é a identificação médico-legal. E falamos já de espécie, sexo, raça e idade. Só queria recordar com vocês a questão da idade. Ela é um pouco complicada, como eu falei. Nos primeiros anos de vida, você consegue fazer uma aferição mais aproximada da idade do indivíduo, né? Quando você está na adolescência ali, criança para adolescência, etc. Quando você já passa para os seus 40, 50, 60 anos, essa dificuldade aumenta. E a gente pode perceber a questão da ossificação, né? Na parte a gente pode falar de calcificação dos ossos, né? Vai aumentando cada vez mais e cada osso tem uma característica distinta. Então é uma variância muito grande com relação aos ossos e também aos dentes. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Ao final desse módulo, que a gente vai tratar de aspectos morfológicos da identificação, eu deixei uma bibliografia para vocês, que é bem rápida de vocês analisarem e podem encontrar facilmente, às vezes até um PDF, no Google, dá uma pesquisada aí, que no final vai ter uma indicação, eu vou deixar na tela para vocês anotarem, e vocês conseguem fazer essa leitura rapidamente, tá? Continuando aí as disciplinas e as matérias do nosso edital, a gente vai começar a falar agora da estatura. Bom, a estatura é relativamente fácil de você conseguir aferir no indivíduo vivo ou um cadáver relativamente recente e novo. Qual é a grande diferença de você aferir a estatura do indivíduo, né? A característica principal é que quando o indivíduo está vivo, você não tem nenhum problema. Você vai lá e faz aquela aferição com uma régua normal. O que acontece com o cadáver, ou já num processo um pouco mais adiantado de decomposição, é que ele começa a encurtar um pouco, sobretudo as áreas de articulações em si. Então você tem uma perda de tamanho de acordo com a cartilagem. Então, geralmente, cada parte dessa aí vai diminuir 2 milímetros, 3 milímetros. Então, você somando tudo quanto é articulação, vai dar realmente um tamanho menor. Então, qual é a nossa preocupação aqui? A aferição da estatura. Então, pode vir comigo na tela, por favor? Passando aqui para o... A estatura, então, ela é avaliada pela medição direta do indivíduo vivo ou do cadáver, como eu falei para vocês. E aqui a gente trata do valor dos ossos grandes, sobretudo do fêmur, utilização de tábuas e tabelas. Pode voltar para mim. O que eu vou dizer para vocês aqui? Quando você tem um corpo completo, um indivíduo completo, fica muito fácil. Você afere o cadáver, por exemplo, eles têm umas réguas especiais em que você põe o cadáver deitado ali e ela vai medindo do topo da cabeça até o calcanhar. E aí você enfia ela em L embaixo e aqui você vai juntando até encostar calcanhar e cabeça aqui e você faz essa aferição da estatura do indivíduo, né, do cadáver no caso ali. O problema é quando a gente encontra partes de um cadáver, né? Você encontra só o braço, a metade de baixo, quando a coisa fica mais complicada. Ou encontra, por exemplo, só a ossada e ela incompleta. Então você vai começar a fazer certas correlações, alguns cientistas fizeram correlações com os ossos grandes do corpo, principalmente o fêmur e o húmero, né? Então o que eles fizeram? Retornando comigo aqui, você tem um valor muito grande dos ossos grandes do corpo, sobretudo o fêmur. E você tem a utilização de tábuas e tabelas que proporciona a estatura com bom grau de aproximação. Então nós temos essa que a gente chama de tábua de Broca e as tabelas de Etienne Rollet. Pode retornar também para mim. Nesse livro que eu vou indicar para vocês, vocês podem achar facilmente na internet, pelo menos a parte do capítulo de antropologia forense, vocês vão perceber que tem uma correlação, eles têm uns índices de multiplicação, você pega, mede o fêmur de ponta a ponta e multiplica por aqueles índices. E aí você tem a altura do indivíduo, né, a estatura aproximada dele. Isso aí foi feito, como eu contei nas aulas anteriores, por Lacassagne, aquele indivíduo que ele encontrou, levou para o necrotério, abriu, verificou que o indivíduo tinha próstata, depois ele verificou que o indivíduo mancava da perna direita. Ele fez a mesma coisa com relação
a estabelecer a altura aproximada dele, ou seja, provavelmente esse corpo já estava com um adiantado índice de cadavérico já. Então ele utilizou a tabela de Etienne-Rollet no caso. Bom, a estatura então basicamente é isso. Ela é aferida diretamente pelo indivíduo ou o cadáver, ou utilizando essas tabelas ou tábuas. Então é interessante se guardar que existe a tábua de Broca, mas o mais importante mesmo é essa tabela de Etienne-Rollet. É a principal delas. Então, como você tem esse estudo aí de vocês, pode ser que venha lá esse nome importante, Etienne-Rollet, é essa tabela que foi feita em que você estabelece índices aí com relação ao tamanho do fêmur. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo do edital, a gente trata também de sinais individuais. O que acontece com relação à identificação de uma pessoa? Você tem que tentar juntar o máximo de informações possíveis. Então, por exemplo, quando chega uma pessoa lá para fazer a fotografia criminal, que seria aquela fotografia sinalética, que é um item do nosso edital, o que vai ser feito? Você tira a fotografia da pessoa de frente, de perfil, alguns colegas fazem ela também oblíqua, ou seja, um pouco de lado assim, e depois a gente faz uma fotografia de pontos, sinais individuais desse indivíduo. Então, por exemplo, você faz a fotografia da tatuagem ou de uma determinada cicatriz. Então, aqui os sinais individuais são muito importantes, às vezes, por fator de inclusão ou exclusão. Você fala assim, o indivíduo tinha, por exemplo, tatuagem. Você coloca lá para reconhecimento 5 indivíduos. 3 deles não têm tatuagem. Então, muito provavelmente, ou se a pessoa tirou, fez um procedimento cirúrgico para tirar aquela tatuagem, ou, muito provavelmente, elas não são o indivíduo lá, o indiciado que a gente está procurando. Então, retornando comigo na tela, sinais individuais. Caracterizam-se como qualquer sinal que possa ser útil para identificação ou exclusão de uma pessoa. Exemplo, nevus, que é o nevo, que são as manchas senis, a gente vê na mão assim de pessoas já com avançada idade, 60, 70 anos, você vê aquelas pintinhas na mão de idade, sinais, pintas, manchas e verrugas. Então pode voltar para mim aqui. Então os sinais individuais são coisas que marcam o indivíduo e às vezes até você consegue concretamente estabelecer uma identidade. Por quê? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma prótese no braço, ela fez um implante de platina, ou a pessoa, por exemplo, tem uma prótese dentária. Em determinadas quantidades de dente, você tem um cadastro dele do dentista dele, e aí você consegue estabelecer essa identidade da pessoa, sem problema algum. Então, algumas malformações, então a pessoa às vezes tem, no caso, o joelho junto, ele tem aquela malformação acentuada de joelho, o joelho tipo tesoura, ou a arcada da perna muito arcada também. Então aqui nós estamos pensando em sinais individuais que demonstram, e às vezes até tipo sanguíneo também ajuda a excluir. Então, por exemplo, você sabe que a pessoa é sangue tipo AB negativo, e você chega no local do crime e está lá o sangue O. E aí você olha, a pessoa está desaparecida, mas esse sangue aqui não é dela. Então você consegue fazer por exclusão também. Então aqui, voltando na tela comigo, sinais individuais incluem cicatrizes, como eu falei para vocês na fotografia, o tipo sanguíneo, as malformações e a oncofagia, no caso, aqui está com esse I, mas é oncofagia, que é o caso de roer unhas. Então, voltando para mim, às vezes certas testemunhas de acidentes, por exemplo, pessoas que você sabe que roem unha, e aí você encontra um determinado cadáver lá, e a pessoa provavelmente estava naquele voo daquele avião, a gente fala em casos de acidente de massa, pessoas, o avião caiu, ou um acidente de ônibus, e a pessoa provavelmente tenha sido passageiro ali, e você percebe qualquer um desses detalhes. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa roer unha é um fator importante de você diferenciar ela de um outro cadáver ali que está sendo encontrado e você não sabe se é a pessoa ou não. Então, malformações. A gente pode pensar que a pessoa que tem o palato fissurado, aquela pessoa que tem o lábio leporino, e a gente vai mostrar alguns sinais individuais aqui para vocês, uma imagem do menino, e você pode perceber que é um sinal individual que demonstra muito isso. Outra coisa também, o pé chato, um pé chato demais, o pé torto, a pessoa pisa torto. Então tudo isso aqui é sinal individual. Tá? Então vamos lá, comigo na tela. Então nós temos aqui as malformações, é um tipo de sinal individual. Elas se revestem de grande importância. Exemplo, fratura com consolidação viciosa, a pessoa, por exemplo, tem um calo ósseo no braço, ela quebrou o braço, na hora que ela foi fazer lá a imobilização não ficou muito bem feita, e ele ficou com um calo ósseo. Escoliose,
que é a coluna torta, calos ósseos, isso aqui é muito importante às vezes como sinal profissional. A pessoa às vezes tem um calo ósseo, pode voltar para mim, o sapateiro, por exemplo, né? De tanto que ele coloca a mão ali e trabalha fazendo aquela pressão, às vezes ele tem calos ósseos ou outras profissões também, por exemplo, o tenista com problema no cotovelo, geralmente muitos deles têm problema no pulso, cotovelo. Às vezes pessoas que gostam de arte marcial, jiu-jitsu, judô, você vê que às vezes tem deficiência no joelho, sempre tem problema do joelho deslocar. E isso é muito importante, porque, como eu falei, é o conjunto de informações, de caracteres próprios do indivíduo é que o tornam único. Então você tem uma identidade conforme esses sinais individuais. Então pode retornar lá. Então nós temos aqui exemplos, né? Fratura com consolidação viciosa, como eu falei, né? Mobilização errada, a escoliose, que é a questão da coluna torta, calos ósseos, o lábio leporino, a sindactilia. O que é sindactilia? A sindactilia é quando um dedo nasce colado no outro. Então você vê que a parte óssea, você vê que parece que um osso está colado no outro, é a sindactilia, ele está junto. Sindactilia. Polidactilia, quando a pessoa tem mais de 5 dedos na mão. Então, às vezes a pessoa tem 6, 7 dedos, é um problema de má formação. Ectrodactilia é o dedo curto, né? Ele falta um pedaço, uma falange, etc. É a ectrodactilia. Pectus scavatum é aquele peito para dentro. Você tem o peito de pombo e o pectus scavatum. Genus valgus, eu coloquei até aqui os colchetes para vocês entenderem o que é, porque pode vir com esse nome na prova de vocês. Genus valgus é o que tem o joelho para dentro, por isso o colchete. E genus varus, a perna arcada, que é aquela perna em forma de parêntese. O peito de pombo, dentre outros. Então, voltando para mim, você vê que o pectus scavatum, aquele peito, um buracão aqui, né, ou o peito de pombo, e você tem também a questão do joelho. Às vezes o joelho é muito torto. É porque eu não botei uma imagem aqui para vocês, mas vocês procurando depois no Google certas dessas malformações aqui, vocês vão perceber que às vezes tem uma coisa muito avançada. Então já distingue totalmente a pessoa. Então essa parte do edital ficou muito tranquila, porque é muito do nosso cotidiano, tá? A parte de estatura, malformação, tatuagem, etc. é uma parte muito tranquila. Então, retornando com vocês, outro item do nosso edital, como a gente já falou anteriormente, sinais profissionais. Decorrem de certos caracteres causados pelo exercício de algumas profissões. Eu tratei com vocês do sapateiro, tais como a de padeiro, pedreiro, metalúrgico, peixeiro, mecânico, oleiro. O que acontece geralmente para nós que somos da papiloscopia? Pode até voltar para mim. Pessoas que têm muito esse trabalho manual de atrito, de fazer força ou trabalhar com produto químico, óleo, né, o próprio mecânico, etc., ele começa a ver um desgaste da parte da epiderme. E aí o entintamento fica muito difícil. E às vezes até mesmo o scanner mesmo digital ali, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o levantamento para poder, às vezes, até tirar a identidade. A gente tem que pedir para a pessoa, às vezes, parar um tempo de trabalhar ou mexer ou trabalhar um tempo com luva para poder chegar lá e fazer a coleta das impressões digitais dela. Por quê? Você vê que são geralmente profissões em que há atrito ou que se trabalha com produto químico, tá? Então, os trabalhos manuais, aqui está dizendo, concorrem para perturbação de características físicas, sobretudo digital. Mas às vezes é sempre assim, mas como eu falei, é temporário. Então, podendo voltar para a tela para vocês aqui, pode perceber que é uma perturbação de característica física da digital. Então, na verdade, a pessoa às vezes até que lava a mão com detergente, lavando louça, tá? Lidar com farinha, né? O caso do fermento padeiro, isso aí vem prejudicar as cristas papilares, e aí fica muito difícil de você ter um levantamento mesmo de entintar, ou mesmo fazer o levantamento com o scanner. E muitas vezes as alterações são apenas temporárias. Então, os sinais profissionais são muito importantes, até por levarem a pessoa a acreditar as profissões, tanto com relação a formar alguns sinais individuais, como, por exemplo, pode voltar, essa que eu falei do sapateiro, né? A questão de certos calos ósseos em algumas posições. Você vê também a questão do dentista, trabalhando na cadeira do dentista, problema de coluna. A gente vê que a pessoa sempre está ali curvada. Então, isso aí é muito comum, você saber os sinais profissionais criando uma determinada característica que vai auxiliar na nossa identificação. E, além disso tudo, como eu falei na fotografia sinalética, você faz a fotografia de frente, lado e às vezes oblíqua,
e você faz a fotografia das tatuagens. Então as tatuagens têm um significado muito importante para a gente. Ele vem de uma origem, daquela região da Oceania, não se sabe se é Tailândia, Indonésia, e aí tatu era o barulho, tatu, de enfiar aquelas agulhas entintadas, e aí você pega, a gente vai falar depois das camadas da pele, então você tem a epiderme, a derme um pouco embaixo e a hipoderme, ou a parte mais interna da derme, é onde eles injetam a tinta para poder ficar com esse pigmento e você ter o desenho da tatuagem ali permanente. Então, a tatuagem é muito importante como sinal de identificação. Então vamos lá, palavra polinésia, que significa desenho, são de grande importância no processo de identificação. Algumas delas com símbolos e significados na esfera criminal. Então eu deixei para vocês aqui no slide, a região da tatuagem eles fazem muitas vezes até com a caneta Bic, né, com agulha, e a própria tinta da Bic serve aí para identificar certos tipos de criminosos. Então, punguista, que é aquele batedor de carteira, estuprador, envolvimento com tóxico, praticante de furto. Então você vê que tem uma simbologia até entre eles e que é corriqueira, né? No meio policial aí a gente percebe que às vezes eles mesmos se identificam dessa maneira. E aqui outras tatuagens também com seus significados. Então você tem ali a caveira, a faca na caveira, homicida de PM, corpo fechado, tanto a cruz de Caravaca quanto a outra cruz em cima aqui. Dedo duro, homossexual, indivíduo de alta periculosidade. Então, turma, pode até retornar para mim. A tatuagem ela é muito importante, até às vezes como fator de exclusão. Há pouco tempo atrás a gente teve uma testemunha que estava sendo quase que indiciada por ser muito semelhante ou muito próxima à pessoa que estava sendo procurada, e chegou uma hora que ela teve que ser ouvida lá, na superintendência. E o que aconteceu? A primeira coisa foi que a pessoa que era indiciada tinha uma tatuagem aqui na parte das costas, né, superior aqui nas costas do lado direito. E quando a gente foi fazer a fotografia logo sinalética dela, a gente já pegou essa testemunha e já tirou logo a foto dessa região da pessoa, né, para poder demonstrar que ela não tinha a tatuagem. Ou seja, já foi um fator de exclusão, tá? Que ela estava quase entrando ali sendo indiciada, que já é uma coisa muito chata, né? Ter que fazer uma identificação criminal, etc. Então, turma, basicamente com relação aos nossos... primeira parte do edital, que são aspectos morfológicos, eu acho interessante porque isso é um mundo, né? Isso aqui é do universo da medicina legal, né? Nem muito do nosso campo como papiloscopista. Mas vocês podem perceber que são diversos nomes chatos, realmente, né? Aquela parte do crânio, então, dolicocéfalo, mesocéfalo, metiocrânio, etc. Aquilo ali é uma parte de... não tem como, é decorar, mas tentar trazer para a prática de vocês, ou seja, tentar de alguma forma caricaturar aquilo ali, você pensar o desenho do que é um caucásico, né, do norte da Europa, um caucásico do centro da Europa, o que é um mongólico, e aí você criar aquela imagem e a partir disso você decorar. Eu acho que é a melhor forma possível. E tentar de alguma maneira na prova trazer, né, para o mais prático possível. Não ficar gastando muito aí o fosfato com esse negócio de ficar decorando e tal. Então, eu acho importante demais a parte do crânio, especificamente o crânio, vocês darem uma analisada naquela parte ali, tá? Sobretudo a parte do nariz, que a gente viu, né? De acordo com o índice nasal, você saber se a pessoa, ela leptorrino, ou e aí a gente fez essa análise já numa outra aula. E o que eu quero passar para vocês é realmente essa bibliografia que eu vou deixar na tela para vocês aqui, que tem sido muito cobrado. Foi cobrado tanto no concurso de papiloscopista da PF, quanto da Polícia Civil de Goiás, o último que foi feito. Então, é o Genival Veloso de França, esse livro Medicina Legal. Estava na nona edição, a editora ali eu não cheguei nem a pegar, mas a de 2011, e eu encontrei várias partes dele no Google mesmo. Então vocês podem dar uma lida, é um trecho relativamente pequeno e rapidamente vocês conseguem ler, bastante didático e tem bastante imagem para vocês também, tá? Retornando para mim, por favor. Então, pessoal, eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que na aula passada ficou talvez um pouco complicado quando eu quis tratar com vocês falando que uma coisa é semelhante à outra, que uma coisa é idêntica à outra. Então, realmente, o que a gente faz quando a gente emite um laudo pericial?
para explicar que o fragmento encontrado é de determinado indivíduo que já tem uma ficha lá de antecedente criminal e já tem uma DECA dactilar registrada no nosso banco criminal. A gente não coloca que um fragmento é idêntico a outra impressão digital. A gente sempre coloca que foi produzida pela mesma pessoa. Por quê? Idêntico, uma coisa só é idêntica a ela mesma. Não existe, por exemplo, quando eu desenhei aquele monte de 4 para vocês aqui na tela, o que eu quis dizer para vocês? Um 4 que eu tenha que desenhar, ou qualquer símbolo que eu venha fazer, ele só é igual a ele. Porque se eu tiver que fazer qualquer outro símbolo, mesmo que o mesmo número, ou desenhe um triângulo e faça um triângulo do lado, eles não são iguais, porque a superfície é diferente, a largura do traço é diferente, embora se pareçam muito, identidade só tem uma pessoa com ela própria. Tá joia? Isso eu quis dizer para vocês. Então agradeço nesse primeiro momento em relação a essa primeira parte, que eu acho que é a parte mais pesada, a parte de conhecimento, porque pode ser cobrado qualquer coisa. E nas aulas passadas, nos concursos passados, eu percebi que eles tentavam pular desses itens que eu expliquei para vocês, que foi bacia, tórax e crânio. Então eles começaram a falar na parte... falaram do tórax, que é o menos importante deles. Porque realmente o mais importante, como eu disse, é a bacia, depois o crânio, depois o tórax. Aí eles vieram no concurso da Polícia Federal falando de arcos intercostais. E como são poucos os concursos que tratam desse tipo de matéria, então a gente tem pouco exercício para passar para vocês. A minha proposta é passar para vocês depois uma lista de exercícios, ou um PowerPoint com exercício, e depois eu passo o gabarito, tá joia? E aí a gente fica aí com esse acordo, nessas próximas gravações eu já disponibilizo para vocês na plataforma isso daí, tá joia? Então até a próxima. E na próxima aula a gente vai começar nos processos realmente de identificação, o processo antropométrico, que vai falar da bertillonagem, e daí a gente passa para o processo papiloscópico mesmo como sistema de identificação. Muito agradecido, até a próxima.